Voltamos e vamos logo para a próxima aula. Agora o professor Adilson vai falar para a gente um pouco mais sobre o limite da soma. É hora da matemática. Nós vamos testar você um pouquinho. Vamos ver se você se preparou legal. Eu estou na torcida aí por você, tá bom? Vamos começar então. Bem, quando a gente fala em progressão geométrica, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de uma lei chamada Lei de Malthus, que falava sobre um modelo econômico, que ele comentava assim: enquanto as reservas de alimento no mundo crescem em progressão aritmética, nós temos uma população crescendo em PG, ou em progressão geométrica, como queira. Esse crescimento em progressão geométrica tem um significado interessante. É um crescimento exponencial, é um crescimento muito acentuado no decorrer do tempo. O que eu queria mostrar para você é uma situação, um exemplo particular, e a partir desse a gente desenvolve uma parte teórica. O que eu queria te mostrar? Imagine a seguinte situação. Primeiro, observe. Imagine que você tenha aqui uma tira, e essa tira você resolva dividir em 3 partes iguais e retira a parte central. E esse procedimento continua indefinidamente. A ideia é a seguinte: mostrar intuitivamente o que a álgebra vai demonstrar para você. Observe nessa tela, quer ver? Você parte de um segmento ou de uma tira, e essa tira você divide em 3 partes iguais. Note que essa parte central, a parte em branco, vamos fazer de conta, eu retirei. Vou reproduzir isso aqui. No segundo momento, eu pego as 2 partes que sobraram e divido em 3 partes iguais cada uma desses segmentos ou dessas tiras. Novamente, divido em 3 partes, retiro a parte central. Esses 4 pedacinhos, por sua vez, divido novamente em 3 partes iguais e retiro a parte central. Repito isso, esse procedimento vai continuar indefinidamente. Ora, se nós chamarmos de L o comprimento da tira inicial, L sobre 3 é a tira que eu retirei no primeiro movimento. No segundo movimento, notem, eu tenho L sobre 9, então eu tirei L sobre 9 à tua esquerda, na tela, e L sobre 9 à tua direita. Portanto, nessa segunda passagem, eu tirei 2L sobre 9. Na terceira, L sobre 27. Lembra? 1/3. Né? 1/3 de L sobre 9, L sobre 27. Quantas tiras eu tirei? Né? Retirei aqui, nessa passagem, 4L sobre 27. Pois bem, qual o limite da soma dos comprimentos dos segmentos retirados? Isto é, algebricamente, eu iria traduzir isso para você por L sobre 3, mais 2L sobre 9, mais 4L sobre 27, mais reticências. Quanto que tende a ser isso? Ora, pessoal, na verdade é o seguinte: você está diante de uma progressão geométrica. L sobre 3, 2L sobre 9, 4L sobre 27 e uma PG decrescente. Porque à medida que você avança, cada termo está tendendo a ficar cada vez menor. Em outras palavras, o segmento tende a se aproximar de zero. Quando a gente tem uma situação dessa, a gente diz assim: nós vamos calcular a soma, nós vamos calcular uma tendência. Na matemática, a gente pode dizer que isso aí é o limite da soma dos termos de uma PG. Ora, como é que nós poderíamos calcular esse limite? Primeiro eu vou ter que compreender um pouquinho o que vem a ser uma PG, o que vem a ser a soma dos termos de uma PG e ainda o limite da soma. Então eu vou voltar naquele problema original, porém, antes eu preciso comentar alguma parte teórica. Veja, a parte teórica ela é fundamental. Eu não poderia chegar aqui para você simplesmente e jogar uma expressão matemática. Vou ser obrigado a explicar essa expressão, eu preciso compreender. Mesmo que eu tenha intuitivamente uma ideia de qual é a tendência da soma dos comprimentos jogado fora, eu preciso sentir um pouco mais de segurança. É aí que entra a parte teórica, é aí que entra a soma dos termos da PG e o limite da soma dos termos da PG, certo? Voltando então na tela, veja, o que eu quero calcular é aquela soma, o limite daquela soma. Observe na próxima tela
que quando a gente está diante de uma progressão geométrica, seus termos eles podem ser representados por A1, A2, A3, reticências, AN. Note uma coisa aqui. Inicialmente, eu vou fazer o seguinte. Esta PG que eu coloquei na tela para você, ela é uma PG limitada. Ela tem N termos. E mais um detalhe, eu preciso que você lembre de um fato. Quando você está calculando a soma dos termos de uma PG, primeiro compreenda o que é uma PG. Cada termo a partir